Eduardo Bolsonaro protagonizou um momento de grande humilhação ao ser cortado ao vivo durante uma fala dele num programa argentino ao defender porte de armas. Eu quero aprofundar nesse assunto porque isso explica muito a destruição do capital político do Bolsonaro. Eu acredito que quem está gerenciando as redes sociais do Bolsonaro seja o Eduardo. E o Eduardo, apesar dele se achar muito inteligente, se achar o ideólogo da direita na América Latina, ele não é nada disso. Tanto que na Argentina estão culpando o Bolsonaro e também o Eduardo pela votação do Milei. Estão dizendo que com o apoio de Bolsonaro, Milei não ganha, Bolsonaro tira votos do Milei. Na sua opinião, Eduardo está destruindo o capital político de Bolsonaro? Bolsonaro é o culpado pela derrota do Milei? Se você concorda comigo que o Eduardo está destruindo o papai e quer ver o Bolsonaro destruído, deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse mico que o Eduardo passou foi simplesmente uma coisa ridícula, porque ele começou a dar um programa de... Ele foi pra Argentina. Primeiramente, ele foi pra Argentina acompanhar a votação no Milei, porque eles achavam que o Milei fosse vencer no primeiro turno. E deu no que deu. O Eduardo esteve lá para prestigiar a derrota do Milei. E aí ele começou a falar sobre o Milei durante uma entrevista e lá pelas tantas, sabe-se lá o porquê, ele começou a fazer uma defesa de porte de armas, que a população tem que ter armas para se defender. Só que essa é uma pauta que a população argentina não quer, nem mesmo os ultradireita que apoiam o Milei. Então nesse momento ele foi cortado e começaram os âncoras, né, do programa de televisão, começaram a falar o seguinte: a Argentina é muito hospitaleira mesmo, né? É esse tipo de gente que nós estamos recebendo. Esse tipo de gente. Felizmente, o Brasil tirou o pai dele da presidência. Felizmente, o Brasil tirou o pai dele da presidência. Isso é uma humilhação imensa para o Eduardo Bolsonaro, que se acha muito inteligente. Só que, na verdade, o Eduardo ele é burro, porque ele não consegue entender as diferenças do contexto que existe no Brasil para a Argentina e para o resto do mundo. O Eduardo acha que a pauta da direita no Brasil é a mesma da Argentina. A Bela Megali, do O Globo, teve uma conversa com o diretor do único instituto de pesquisa que acertou o resultado na Argentina. E ele falou o seguinte: o apoio do Bolsonaro tirou votos do Milei. Porque a população da Argentina ela é bem mais progressista do que a população brasileira. 70% da população apoia o casamento gay. Então essa pauta de costumes que o Eduardo tentou trazer para o Brasil, para a Argentina, atrelando o Bolsonaro ao Milei, atrapalhou. Porque os votos no Milei não são votos por conta de costumes, mas pela raiva que a população tem de governos anteriores, provocando a crise econômica que eles possuem agora. Então toda vez que o Eduardo força a associação do Bolsonaro com o Milei, ele tira votos do candidato. Ele é uma simples besta. Mas por que ele faz isso? Porque o Eduardo ele tem um delírio de grandeza de que ele é o grande unificador, o maior ideólogo da extrema-direita no sul do país, talvez no sul do mundo, talvez no mundo todo. Quem falou que o Eduardo teria essa posição, né, de intelectual da direita, de grande pensador, foi o Steve Bannon. O Bannon enganou o Eduardo porque ele estava querendo pegar a verba do PL. Só que o Eduardo ele não tem inteligência, não tem capacidade para ser esse unificador. Ele não tem condição de assumir esse papel. Mas ele tem essa megalomania. E pelo fato dele ter tido essa megalomania, ele foi até a Argentina ver o Milei. Só que, como nós falamos, ele só faz bobagem. Ele não sabe o papel dele. Ele quer ter uma importância, uma relevância internacional que ele não tem. E é justamente por esse delírio de grandeza que ele está destruindo o Bolsonaro. Porque ele quer colocar no Bolsonaro essas mesmas pautas internacionais que ele defende. E eu vejo que o Carluxo ele se afastou das redes sociais do Bolsonaro. Alguém está gerenciando. Sabendo que o Bolsonaro ele é extremamente cauteloso com relação a ele próprio, eu acredito que quem está gerenciando as redes do Bolsonaro é o Eduardo. Porque ele não vai confiar em um terceiro, alguém do PL para fazer isso. É o Eduardo. E as postagens do Bolsonaro, elas estão muito, como posso dizer, parecidas com os termos, o léxico do próprio Eduardo. Então a gente começa a ver termos como agenda global, como teoria das tesouras, termos e léxicos olavistas do Olavo de Carvalho. O Carluxo não usava isso. A postura do Carluxo era diferente. Só que essa megalomania internacional do Eduardo não engaja mais ninguém. O Carlos ele tinha um estilo muito mais compatível com os bolsonaristas. Muito mais.
O Eduardo não entende o bolsonarismo nem os bolsonaristas como Carlos. Qual que era o estilo das postagens do Carlos? Postagens que pegavam contradições e hipocrisias da esquerda, porque a direita fala o seguinte, olha, a esquerda quer ser o bastião da moralidade e da ética, mas olha só o que eles fazem, portanto eles são hipócritas. E além disso, o Carlos, ele dava alvos para os bolsonaristas atacarem. Então o Carlos, quando ele fazia um ataque ao STF, ao Alexandre de Moraes, ele engajava todos os bolsonaristas como se eles fossem um exército para atacar também aquela figura ou aquele poder ou aquele algo. Então ele dava um senso de participação ao bolsonarismo muito maior, o que o Eduardo não faz. E ao não fazer isso, ele reduz o engajamento dos bolsonaristas nas redes sociais, ele reduz o poder de mobilização do Bolsonaro e ele reduz, assim, o capital político do próprio Bolsonaro. É isso que está acontecendo. O Eduardo, ele acha que ele é inteligente, mas ele é burro. Ele deveria adotar a postura do Carlos, só que essa postura do Carlos o PL não quer. Porque a postura do Carlos, do bolsonarismo radical, do próprio Bolsonaro vingador moral, não é uma postura que na visão do PL atrai votos. Ah, mas Bolsonaro foi muito bem votado em 2022, mas perdeu. Então o PL, ele afasta o Carlos das redes sociais do Bolsonaro. O Carlos falou que rompeu isso para abril, e nós até fizemos um vídeo na época comentando que a saída do Carlos é a morte do Bolsonaro. E também do bolsonarismo. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Passa evento atrás de evento, o Bolsonaro não mobiliza mais ninguém. Porque o Carlos está afastado. Quanto mais afastado o Carlos estiver do Bolsonaro, menos capital político o Bolsonaro vai ter, mais afastado do próprio bolsonarismo o Bolsonaro estará. Esse é o problema. E aí vai ter que colocar alguém no lugar. Colocou o Eduardo, que é uma besta. Que fica tocando em pontos, que são pontos ali que pode até fazer o bolsonarista parecer um pouco mais inteligente, né, por conta dessas teorias da conspiração. Eles estão falando sobre comunismo, olha, nós entendemos sobre política internacional, mas isso não move ninguém. E o PL tem agora um enorme pepino nas mãos, porque o capital político do Bolsonaro derreteu, nós vimos isso. Ele não consegue trazer mais ninguém nos eventos. Quem é aquele que está agora ocupando o espaço do Bolsonaro? Michele. Só que Michele parece que ela tem uma penetração muito limitada à população evangélica. É numerosa? Sim, mas é limitado. E o PL tem uma pretensão de fazer 1.500 prefeituras, quintuplicar o seu tamanho em 2024. Bolsonaro e Michele se mostram insuficientes, mas mesmo assim eles estão drenando muito dinheiro do partido. Muito dinheiro. Só que Bolsonaro não mobiliza, Michele tem um crescimento limitado, há uma estimativa, ela não conseguiu se provar, talvez se prove com a disputa ao Senado, porque Bolsonaro quer lançá-la ao Senado, e é uma forma até de testá-la, isso em Curitiba, que é um local lavajatista, derrotando a própria Rosângela Moro e talvez a Gleisi Hoffmann também. Então é uma forma de testar o capital político de Michele. Enquanto isso, Bolsonaro derrete o seu apoio com as aparições públicas de fracasso em Belo Horizonte, Belém do Pará e em vários outros locais. Tanto que isso acaba sendo refletido no próprio Congresso. Bolsonaro em 2018 e 2022 venceu o Lula em 14 estados. 14. Enfim, agora ele tem apoio absoluto, Bolsonaro, oposição, em apenas 3. Ou seja, ele derreteu. Porque ele não mobiliza, ele não engaja, ele não consegue fazer mais nada, porque ele está preso ao Eduardo, e o Eduardo não entende absolutamente nada sobre nada e não vai entender também o bolsonarismo como caminho. Eduardo está de parabéns porque ele está destruindo o papai.